mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. As Nações Unidas estão no centro do conflito entre Israel e a Palestina. Não apenas asseguram fatia de leão da ajuda humanitária no terreno, com 12 mil funcionários direto ou indiretamente ao seu serviço, como Israel tem vindo a fazer da organização o seu alvo diplomático preferencial. Sem a presença das Nações Unidas, não há vida na Palestina. Da assistência alimentar a um território cercado e onde quase nada entra, aos cuidados médicos e sistema de ensino, tudo acontece graças às agências da ONU. Longe dos olhares do mundo, com acesso jornalístico a Gaza bloqueado por Israel, 2 milhões de pessoas passam fome e estão sem hospitais e sem cuidados médicos. Perante a indiferença das grandes nações, tem sido António Guterres a tentar centrar o que está em causa numa região com demasiada história, mas onde o tempo escasseia. A visita de Jorge Moreira da Silva a Gaza, como representante da UNOPS, a agência da ONU para as infraestruturas e gestão de projetos, não passou despercebida. As suas declarações mostram como poucos ficam indiferentes ao ver o que se está a passar neste minúsculo território. Com 6 mil funcionários, a UNOPS é a 5ª maior agência da ONU e desenvolve 1000 projetos por ano em mais de 85 países, alguns em situação de ruptura, como o Afeganistão, o Iémen, a Ucrânia, Moçambique, Somália ou Sudão. É com Jorge Moreira da Silva que conversarei na próxima hora e pouco, numa edição do Perguntar Não Ofende, centrada em Gaza, mas com paragens noutros conflitos onde a UNOPS marca presença e no próprio papel das Nações Unidas. Professor catedrático convidado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e professor adjunto na Paris School of International Affairs, o seu currículo académico é tão impressionante como o seu papel em organizações internacionais, primeiro na OCDE e agora na ONU. Líder da JSD, foi durante largos anos deputado europeu, onde se notabilizou na área do ambiente, pasta que viria a tutelar como ministro no último governo do PSD. Voltou à vida partidária para se candidatar à liderança do PSD, tendo perdido para Luís Montenegro. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Jorge Moreira da Silva, por ter aceitado este meu convite. O New York Times divulgou uma carta pública de protesto assinada por mais de 800 funcionários dos Estados Unidos, Reino Unido e de 10 países da União Europeia, criticando o apoio dos seus governos a Israel na guerra de Gaza. A maioria dos funcionários ou esteve lá em missão ou segue ou não segue, ou segue indiretamente o conflito. Passa a ideia de quem vai à Palestina exige medidas imediatas. Entrar em Gaza muda a forma de ver este conflito? Não, sem dúvida. Eu não precisei de ir a Gaza para ter uma opinião muito firme relativamente à necessidade de garantir o apoio humanitário, mas é evidente que depois de lá ter entrado, percebi que além da tragédia humanitária, se percebe que há um problema logístico, organizacional, em conseguir fazer chegar o apoio. A UNOPS, como o Daniel Oliveira dizia, é uma das maiores agências das Nações Unidas. Eu lidero a UNOPS desde há 10 meses e temos estado, essencialmente, em contextos de conflito. Ora, em Gaza, a UNOPS já tinha uma experiência longa de apoio à população. Muito antes de eu ter chegado à UNOPS, há 10 meses, já nos últimos 6 anos, a UNOPS fazia chegar todos os dias combustível à central de produção elétrica, combustível que, curiosamente, era comprado em Israel, e durante 6 anos isto nunca foi notícia. Porquê? Porque nós conseguimos garantir que durante 6 anos esse combustível comprado a Israel
alimentava a central elétrica e com isso o acesso à eletricidade aumentou por dia de 5 horas para 12 horas. Além disso, fizemos trabalho de desminagem, aquilo que é designado pelo Mine Action, e construímos painéis solares, abastecimento solar em hospitais. Isto para dizer o quê? Que a UNOPS é uma das agências com maior presença em Gaza e que agora recebemos esta nova tarefa que o secretário-geral nos deu de desenvolver um mecanismo de coordenação, facilitação, monitorização, verificação da ajuda humanitária a Gaza. Em termos práticos, porque este jargão muito tecnocrático às vezes não permite ler verdadeiramente aquilo que se está a querer dizer. Em termos práticos, nós temos uma série de agências internacionais que promovem a ajuda, mas depois é preciso garantir coordenação, quer na entrada, quer dentro de Gaza. E por isso eu, quando fui a Gaza há uma semana e meia, fui precisamente para perceber, em termos práticos, quais são os obstáculos, e é evidente que aquilo que percebi, seguramente vamos agora conversar sobre isso, mas aquilo que eu percebi basicamente é que temos um problema, além daquele problema visível, que é a quantidade de caminhões que estão parados fora de Gaza, no acesso de Al-Arish, portanto do Egito até Gaza, há verdadeiramente um constrangimento dentro de Gaza, porque é impossível distribuir ajuda em Gaza quando 3/4 de todos os pedidos de distribuição dentro de Gaza são rejeitados por razões de segurança. E, portanto, esta é a primeira crise humanitária, e o Daniel Oliveira conhece muitas e visitou muitos sítios em situação de guerra e de crise humanitária. Esta é a primeira situação de conflito de que me recordo em que não é possível garantir condições humanitárias para fazer chegar a ajuda. Mesmo em tempo de guerra, mesmo as guerras têm regras, e uma regra básica é conseguir fazer chegar a ajuda a quem precisa. Esta é a primeira coisa que em Gaza isso não está a acontecer. E a segunda diferença é que as pessoas não podem sair de Gaza. Não há refugiados. Não me recordo de nenhum conflito sem refugiados. Não há refugiados. Por outro lado, há um certo receio que se as pessoas pudessem sair de Gaza, isso servisse para uma ocupação territorial. Sim, porque é essa a experiência da guerra na Palestina, entre Israel e a Palestina. Eu fui perguntando até aos nossos funcionários, nós temos 60 funcionários em Gaza e somos uma das maiores agências, nada se compara, evidente, com a UNRWA, que tem 13 mil funcionários em Gaza. A UNOPS tem 60 e é uma das maiores agências com a presença em Gaza. E eu fui perguntando no início aos nossos funcionários se a expectativa que tinham era poder sair, se queriam sair, e fiquei, obviamente, muito impressionado, até emocionado com o facto de dizerem não, nós queremos ficar para ajudar a população. Mas depois também nos disseram que sabiam bem a experiência que é ser refugiado e, portanto, não estão interessados em ser refugiados. Querem ficar para apoiar a população. E, portanto, estamos a falar de um conflito e de uma situação humanitária ímpar que não tem muita comparação com, infelizmente, com os conflitos que vamos vivendo um pouco por todo lado. Como é que as suas posições públicas, as que tomou recentemente, foram recebidas por Israel? Eu preferia não estar a comentar e a avaliar o que é que Israel pode ter pensado daquilo que eu disse. Aquilo que eu disse é factual. E, portanto, as Nações Unidas têm que ter um papel, obviamente, neutral e independente, mas não pode, de modo algum, ser independente da avaliação que fazemos sobre a situação humanitária. Portanto, aquilo que eu tenho dito... A avaliação é? Não, a avaliação é que estamos perante uma catástrofe humanitária sem precedentes e que precisa de um cessar-fogo, precisa da garantia de corredores humanitários para fazer chegar a ajuda, e é evidente que isto é condição... E o que é que responde a quem diz que isso é uma forma de permitir que o Hamas se reorganize? Eu acho que as Nações Unidas têm de ter todas as condições para trabalhar. E a experiência que tenho, mais uma vez, do que me foi dado conhecer do lado da UNOPS nos últimos anos, é que é possível fazer chegar a ajuda sem que ela vá parar a destinos ínvios ou impróprios ou às mãos do Hamas. E a experiência que nós temos, por exemplo, é com o fuel. Eu bem sei que se fala muito do fuel e dos riscos do fuel. Bom, primeiro, é anacrónica a situação em que Gaza está totalmente dependente do abastecimento de combustíveis fósseis. Porquê? Porque não é possível fazer chegar eletricidade porque as linhas estão bloqueadas a partir de fora,
não se consegue produzir energia solar porque isso é considerado um material de dual use, portanto com risco de utilização para outros fins, e portanto em termos práticos Gaza está há muitos anos dependente de combustíveis fósseis, desse combustível que vem de fora. Ora, a UNOPS mesmo conseguiu, para a eletricidade, não é? Portanto, mesmo para a eletricidade, portanto vai para a tal central para produzir eletricidade, ou vai para as desalinizadoras para produzir água que vem do mar. Ora, aquilo que eu tenho procurado dizer é que desde que existem mecanismos de monitorização, de transparência e de accountability, é possível garantir que a ajuda chega a quem mais precisa. Eu acho que posso falar aqui com alguma propriedade. Nós estamos no Afeganistão, e sobre isso falaremos, só estamos no Afeganistão e conseguimos chegar à ajuda à população sem que isso vá parar aos talibãs. Nós estamos no Myanmar e conseguimos fazê-lo sem que isso signifique uma transação conjunta. Nós estamos numa série de países em conflito. Por caso contrário, nós estamos numa situação em que nunca poderíamos intervir. E, portanto, as Nações Unidas têm que conseguir chegar a quem mais precisa, independentemente do contexto governamental ou institucional. De que forma é que este bloqueio, que tem vindo a ser cada vez mais apertado, condiciona o dia-a-dia em Gaza? Quais são os impactos a curto prazo que pode gerar? De uma forma um pouco mais prática e compreensível para as pessoas. Sim, em termos mais práticos. Antes do conflito, chegavam todos os dias 500 caminhões a Gaza. E esses chegavam através de 9 fronteiras. Hoje temos 2 abertas, Rafah e Kerem Shalom. 2. E uma delas, Rafah, não estava sequer preparada para mercadorias, era para pessoas apenas. Bom, portanto, é aquela geralmente, aliás, pelo qual se entra. Portanto, para que as pessoas tenham noção, nós estamos a falar de uma redução de 9 fronteiras para 2 fronteiras. E uma das fronteiras alterada em termos de tipologia de entrada, por assim dizer. Tínhamos 500 caminhões que entravam. Nós nos últimos, desde o conflito, este 7 de outubro, nunca se excedeu os 200 caminhões, exceto num dia em novembro. Durante aquela trégua, aquela pausa, conseguiu-se ultrapassar os 200 caminhões. Portanto, vale a pena comparar 500 caminhões por dia, que chegavam, e chegavam porque as pessoas precisavam de alimentos, precisavam de água, precisavam de tudo o que faz a economia. No momento em que nada disso existe, exatamente. Neste momento em Gaza. Ora, neste momento temos 70% das casas destruídas. 70% das casas destruídas. O acesso à água é fortemente limitado. As crianças têm acesso a 1 litro de água por dia, quando, de acordo com a OMS, precisariam de 15 litros de água por dia para beber, para a alimentação, para a higiene. Pronto. Temos neste momento 13 dos 40 hospitais parcialmente a funcionar e os outros completamente bloqueados. E temos neste momento uma casa de banho, porque as pessoas, estamos a falar de praticamente 2 milhões de deslocados, que tiveram de ir do norte para o sul e que estão abrigados em abrigos da ONU. Estamos a falar de condições em que as pessoas hoje têm uma casa de banho para 400 pessoas e um duche para 2.000 pessoas. Portanto, antes da guerra, chegavam 500 caminhões, hoje chegam 200 e temos hoje praticamente tudo destruído. Não há escolas, não há hospitais, não há água, não há alimentos e não há forma de fazer chegar a ajuda. Bom, o que é que eu vi quando lá estive, Daniel? Eu comecei por ir a Larish, no Egito. Não tenho aqui uma forma de fazer um gráfico, mas de Larish até Rafah são 57 km. Portanto, Rafah, a fronteira, Rafah dos dois lados, a fronteira com Gaza. Depois, de Rafah até Nitzana, que é em Israel, é preciso fazer uma estrada que é a Philadelphia Road, que tem 50 km. Bom, em termos práticos, a ajuda como é que chega a Gaza? A ajuda vai toda primeiro para Larish, chega a Larish no Egito, portanto a 57 km de Gaza, chega ou por via aérea, ou marítima, ou terrestre, e chegando a Larish há uma mega operação logística em que essa ajuda é enfiada em caminhões. Esses caminhões não vão diretos para Gaza. São 57 km, não vão diretos para Gaza, não vão diretos para Rafah. Tem que ir até Rafah e tem 57 km, depois tem que virar à direita e fazer 50 km para Nitzana, para voltarem a ser inspecionados e voltar para trás mais 50 km. Portanto, estamos a falar de 150 km quando podiam ser só 50 km. Eu vi, provavelmente, mais de 500 caminhões parados cá fora. Parados, cheios de ajuda humanitária.
Perguntei ao Crescente Vermelho egípcio, que faz a gestão de Al-Arish, portanto a gestão logística até chegar a Gaza, perguntei quanto tempo é que demora um caminhão que aqui chega, a Al-Arish, até chegar a Gaza, lá dentro. E disseram, melhor das hipóteses, 3 a 5 dias, melhor das hipóteses, 3 a 5 dias, estamos a falar de 50 km. Em muitos casos, 30 dias. Um mês. Para, nós temos 2 milhões de pessoas lá dentro sob bombardeamento. 2 milhões de pessoas deslocadas, sem água, sem fuel, sem alimentos, sem medicamentos. E temos cá fora 500 caminhões parados, caminhões que demoram 3, 5 a 30 dias a entrar. Bom, eu depois vi outra coisa que me impressionou muito. E mais uma vez, eu vi e não posso deixar de contar o que vi. Eu vi toneladas de ajuda bloqueada, sem poder entrar, porque são considerados materiais de uso duplo e, portanto, potencialmente perigosos. O que é que estamos a falar? Eu vi bonecas, brinquedos, livros para colorir rejeitados, em Al-Arish. E basta um ser rejeitado para todo o caminhão, não é? E basta um ser rejeitado para todo o caminhão ser rejeitado. Eu fiquei perplexo, porque é que isto é rejeitado? Porque é que Israel rejeita esta mercadoria? Porque estava embalado em madeira. E, portanto, aquelas bonecas e aqueles brinquedos e aqueles livros para colorir estavam dentro de uma caixa de madeira. Era um cabaz de brinquedos, caixa de madeira. Como está em madeira, madeira pode significar alguma coisa perigosa, portanto, rejeitado. Vi frigoríficos abastecidos por energia solar, também rejeitados. Centenas de frigoríficos. Vi botijas de oxigênio rejeitadas. Porquê que as botijas de oxigênio são centrais, essenciais? Nós temos neste momento um problema seríssimo em Gaza de doenças respiratórias. Estamos perante, como diz a OMS, perante um surto muito significativo de doenças respiratórias. Não há eletricidade, não há forma de produzir o oxigênio. Vamos a um hospital qualquer, em Portugal ou em qualquer parte do mundo, do mundo desenvolvido, e o oxigênio não vem de botijas. O oxigênio nos hospitais é produzido pelas canalizações, como eletricidade. Ora, não há eletricidade, como é que o oxigênio pode entrar? Botijas. Ora, as botijas são rejeitadas. Portanto, isto para dizer que não só vi caminhões, muitos caminhões parados, muito tempo de demora até um caminhão poder entrar, até esta quantidade de produtos rejeitados. Bom, eu entrei em Gaza e a primeira pergunta que fiz é: porque é que os caminhões estão todos lá fora? Como é que há 500 caminhões lá fora e gente a morrer cá dentro à fome? Bom, e o problema é que 3/4 dos pedidos da distribuição lá dentro são rejeitados, para que as pessoas possam perceber. E o que entraria já não seria suficiente. Já não seria suficiente, porque antigamente entravam 500, agora estão a entrar 200 caminhões por dia. Mas como é que a operação se faz? Estamos a falar de caminhões TIR, aqueles caminhões gigantescos. Quem conhece Gaza, e o Daniel Oliveira conhece Gaza, sabe que é impossível caminhões TIR estarem a transitar em Gaza. Portanto, esses caminhões, uma vez entrando em Gaza, têm de descarregar a carga para caminhões mais pequenos, para carrinhas, para furgões mais pequenos. Ora, esses furgões, essas carrinhas, precisam de autorização para se poderem deslocar, para ir a um centro de saúde, para ir a uma padaria, para ir a um supermercado, para ir a um centro social, para ir a um abrigo, onde estão as pessoas para levar os vegetais, os alimentos, os medicamentos, a água. Bom, tipo, estão em cenário de guerra. Exatamente. 3/4 é rejeitado. Portanto, o grande problema, aquilo que nós vemos é o que está cá fora, porque as televisões, há jornalistas cá fora, podem ver os caminhões parados. Aquilo que não conseguem ver é lá dentro. E o grande obstáculo está lá dentro, porque a ajuda não consegue entrar, porque a ajuda não se consegue distribuir, porque há guerra e não há um corredor humanitário para garantir a distribuição, porque se vamos a outros contextos de guerra, há sempre forma de garantir que a ajuda humanitária chega a quem precisa. Mas para isso tem que haver aquilo que é uma certa arbitragem, o deconflicting, que é garantir que esses caminhões podem chegar aos sítios sem ser bombardeados. Ora, em 3/4 dos casos é rejeitado. Só 14%. O facto nós já vamos falar do conflito que Israel neste momento tem com a ONU, mas o facto de Israel não ter neste momento um conflito com a ONU dificulta ainda mais este trabalho prático? Eu deixo-me clarificar isso. Israel nós não precisamos desenvolver, porque nós vamos falar durante algum tempo sobre isso. Mas Israel não tem um conflito com a ONU. Israel, eu estive em Jerusalém, tive conversas com o GAT,
há conversas todos os dias entre as Nações Unidas. Cortado relações com a ONU, não é? Portanto, não há um bloqueio na relação, nem no diálogo, no dia a dia. Há, obviamente, uma pressão gigantesca que nós estamos a colocar, nós sabemos, estamos a gerir a operação, para garantir que há um cessar-fogo e que há corredores humanitários que permitam chegar à ajuda a quem mais precisa. É evidente que as Nações Unidas, e o Daniel começou com isso, com aquela questão, sobre o papel do Engenheiro Guterres e o papel das Nações Unidas. As Nações Unidas têm tido, desde o início, uma posição muito, muito, muito equilibrada. Desde sempre, dizendo que tem que haver uma libertação incondicional dos reféns, que o ataque do Hamas foi horrendo e hediondo, que não tem perdão, mas também fomos sempre dizendo que os civis palestinianos não podem pagar uma punição, ou ser alvo de uma punição coletiva pelos crimes perpetrados pelo Hamas. E, portanto, as Nações Unidas nunca deixaram de condenar de uma forma veemente o que aconteceu a 7 de outubro, como nunca deixaram de exigir de uma forma enfática a libertação imediata e incondicional dos reféns. Agora, não podemos deixar também de acudir e acolher a situação dos palestinianos civis. Estamos a falar de... Eu sei que os números escondem sempre uma realidade. Nós estamos a falar de números, mas infelizmente, como não há jornalistas dentro de Gaza, falamos de números. Não dá para contar histórias. Estamos a falar de 27 mil... Não há jornalistas, uma das razões é porque este é o conflito que em menos tempo mais jornalistas foram mortos. Exatamente. E jornalistas internacionais mesmo, havia uma cadeia, Al Jazeera, e nem isso neste momento julgo que está garantido. Ora, 27 mil mortos e mais de 50% de crianças, destes 27 mil mortos, mais de 50% são crianças. Morreram mais crianças em Gaza nos últimos 2 meses e tal, 3 meses, do que nos últimos 5 anos em todos os conflitos no mundo. Portanto, estamos a falar de uma situação humanitária catastrófica. Eu nunca me vou esquecer, eu não consegui entrar suficientemente em Gaza. Eu gostaria de ter entrado mais, mas por razões do conflito, da segurança, não me permitiram. Mas tive o suficiente dentro do território para ver uma coisa que nunca mais vou esquecer: a quantidade de crianças amputadas e sem qualquer vida nos olhos. Quer dizer, eu vi, nunca me vou conseguir esquecer de como aquelas crianças estavam vivas, mas verdadeiramente já não tinham vida dentro delas. E aquelas estavam vivas, quando hoje temos mais de 10 mil crianças que morreram. E, portanto, quando pergunta o que é que dizem por eu estar a ser tão enfático, tão detalhado, eu não posso deixar de contar o que vi, a situação em que está a acontecer. Porquê? Porque eu acho que isso pode contribuir. As Nações Unidas são os únicos que entram. E há uma obrigação que nós temos, dado que não há jornalistas. De dar testemunho. De dar testemunho, porque eu acho que do ponto de vista político e diplomático, quanto mais as Nações Unidas derem testemunho, mais pressão política, de alguma forma, haverá para que uma situação de paz se possa assegurar. O Financial Times calculava há mais de um mês, aliás já falou disso, que a destruição do norte de Gaza era superior à de Dresden na Segunda Guerra Mundial. Que consequências sanitárias e humanas é que este grau de destruição, já não estou a falar só apenas do apoio da questão humanitária que existe em todas as guerras, há risco de doenças e vírus que se tornem um fator mortal, mais mortal que as bombas? Ou seja, que efeito é que tem um território praticamente todo destruído do ponto de vista da sua edificação, ao nível que só conhecemos na Segunda Guerra? O OMS... Deixe-me dizer que fala-se sempre de Dresden quase como se fosse uma justificação. Dresden foi um crime de guerra. O facto de ter sido feito pelo lado dos aliados não implica que não tenha sido um crime de guerra, não é? Nós temos a informação, através da OMS, o meu colega Tedros, o diretor executivo da OMS, tem sido muito, muito claro em relação a isso, que é, nós começamos por ter vidas dizimadas pela guerra em Gaza, depois passamos a ter fome e também, por essa via, morte, e agora temos, além dos bombardeamentos, além da fome, temos um outro problema, que é um problema sanitário, com a proliferação de doenças respiratórias e
às questões intestinais. Portanto, nós temos neste momento um problema seríssimo em termos sanitários e de saúde pública. Há uma correlação entre isso, ou melhor, há uma correlação entre a falta de energia e de fuel e a questão sanitária, porque por isso é que nós estamos a falar tanto de caminhões e de pessoas em casa a perguntar sempre porque é que andam a falar tanto dos caminhões com os combustíveis, porque a única forma de produzir água em Gaza é havendo energia. Ora, como a energia não pode vir da eletricidade porque a central está parada, a única forma é produzir através do combustível nas desalinizadoras para produzir eletricidade. Não havendo eletricidade, os hospitais não funcionam. Não havendo hospitais a funcionar, não tem eletricidade, não há, obviamente, nenhuma forma de garantir o tratamento das pessoas. E, portanto, nós estamos a falar de um círculo vicioso. E por isso é que a questão da energia é uma questão tão essencial. Para lhe dar um número, mais uma vez, para as pessoas que acompanham o podcast verem a diferença. Antes da guerra, nós, o NOPS, fazíamos entrar em Gaza cerca de 500 mil litros de combustível. 500 mil litros por dia, que ia todo para a central. Portanto, além deste combustível, ainda entrava outro combustível que não era para os carros, para a economia. Bom, neste momento, quanto é que está a entrar em Gaza? 100 mil. 100 mil litros por dia. Portanto, compare 500 mil litros por dia, provavelmente 700, 800 mil se somar tudo o resto que era necessário, com 100 mil, que vai para onde? Vai para as padarias, para os hospitais, para a desalinizadora. Portanto, as pessoas têm hoje uma noção clara de que há um estrangulamento da ajuda, por isso é que a questão logística é tão discutida. Não me recordo também de um outro conflito em que se falasse tanto de caminhões. Não é habitual falar-se de caminhões e de corredores e de combustíveis e de desalinizadoras. Porquê? Porque verdadeiramente... Porque também provavelmente não é habitual um grau de bloqueio tão poderoso, não é? Exatamente. Falando um bocadinho do conflito, várias resoluções das Nações Unidas apontam para a solução de 2 Estados como chave para a resolução de um conflito com muitas décadas. Não é só o Hamas que não reconhece Israel, o governo israelita já deixou claro que também não permitirá um Estado palestiniano. E a minha pergunta é: se 30 anos passados estamos mais longe da paz do que quando se assinaram os acordos de Oslo? Eu vou medir a resposta, porque... A partir de agora provavelmente vai ter que medir a todas. Não, porque nós não temos alternativa àquilo que foi definido como uma solução de 2 Estados. E, portanto, mais do que fazer uma avaliação, estamos mais longe ou mais perto, eu acho que nós temos que renovar toda a ação diplomática e política para que isso seja possível. Há uma formulação que eu tenho ouvido de outros colegas meus e que eu acho que é bastante feliz, que é, no fundo, dizer que Israel tem direito à sua segurança, mas a Palestina tem direito a um Estado. E, portanto, é difícil sairmos de um equilíbrio destes, ao mesmo tempo... Sendo que as duas estão ligadas uma à outra. Não? Claro, ao mesmo tempo que não é necessário que sejam amigos. Há portanto, Estados vizinhos que não são. Exatamente, portanto há uma necessidade imperiosa de garantir a solução de 2 Estados e a segurança de Israel. Eu tenho ouvido nos últimos... Eu vou acrescentar, para não ter que acrescentar, e já agora a segurança dos palestinianos também. Não, claro que sim. Não é porque há sempre um lado que é esquecido, é que os palestinianos também têm direito à sua segurança. Bem, não é? como se tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses. Mas eu tenho ouvido com alguma esperança a repetição deste apelo à solução de dois Estados. Isto não vem apenas das Nações Unidas, tem vindo, inclusive, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm estado com uma ação diplomática muito, muito forte. Nós, aliás, temos visto vários países com iniciativas diplomáticas meritórias, nomeadamente aquela que permitiu que uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para este tal mecanismo que a UNOPS vai gerir para acelerar a ajuda humanitária a Gaza. Na Palestina temos o descrédito e a erosão da autoridade moral e política da autoridade palestiniana. Em Israel, a presença de vários partidos de extrema-direita na coligação do governo. Imaginando que não vai querer entrar muito em pormenor na política local, mas faço-me uma pergunta um pouco mais genérica.
se ainda há espaço para forças moderadas neste conflito. Eu não conheço a situação política interna nem na Palestina, nem em Israel. E, portanto, há dinâmicas muito próprias que eu não conheço. Portanto, é preciso estar lá ou ter estudado muito o tema, e eu não acompanho aquilo que está a acontecer na dinâmica político-partidária, nomeadamente em Israel. Aquilo que eu tenho visto como positivo é uma pressão cada vez maior de governos para que se alcance um cessar-fogo e se garanta a ajuda humanitária e se possa caminhar para uma solução dos dois Estados. Se essa pressão externa vai ter algum impacto no interior, não sei. Agora, que se nota claramente na Assembleia Geral das Nações Unidas, no Conselho de Segurança, nas várias iniciativas diplomáticas, que há uma confluência cada vez maior de países que querem um acordo, querem um cessar-fogo e querem a garantia de ajuda humanitária, isso percebe-se e, portanto, não sei que efeito é que isso poderá ter no interior. A agência da ONU na Palestina, a UNRWA, está no centro de uma polémica, que seguramente tem acompanhado, com a acusação por Israel de 12 pessoas nos seus quadros terem estado envolvidas nos ataques de 7 de outubro. A ONU já anunciou uma investigação independente. Será suficiente para recuperar a imagem de uma agência sem a qual Gaza não funciona? A tal de que tínhamos falado que tem 13 mil funcionários. As pessoas não... Eu já percebi em algumas polémicas, as pessoas não percebem bem o que é que são os funcionários. Exatamente. Em Gaza. São, na realidade, quase como se fosse uma parte razoável da administração pública. Exatamente. De Gaza. Não é uma agência que trouxe não sei quantos estrangeiros para Gaza, é uma agência que é feita com, evidentemente, os cidadãos de Gaza, que, como aqui, são funcionários do Estado, uns de esquerda, outros de direita, uns radicais, uns outros moderados, como acontece em todos os Estados. Exatamente. Não, eu até vou começar por isso, se me permite, porque eu também tenho acompanhado essa confusão que se está a fazer com números, e até a confusão entre o número de funcionários da UNRWA e o número de funcionários do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ora, desde que eu tenho ouvido, não é bem confusão, é uma coisa bastante premeditada. Sim, mas tem que ser mesmo clarificado, porque esta agência, a UNRWA, e eu falo muito à vontade porque eu não sou da UNRWA, eu sou da UNOPS, que é uma outra agência. Vou-lhe fazer algumas perguntas sobre isso. Até estou... Não tenho aqui António Guterres quando tiver. Até estou muito à vontade para falar, na medida em que não sou dessa agência. Primeiro, a UNRWA desempenha um papel essencial não só em Gaza, como na Jordânia, na Cisjordânia, no Líbano, e portanto é uma agência, além de Gaza, e obviamente no West Bank, Jerusalém Este também, é evidente que é uma agência que é mais do que Gaza. Segundo, é uma agência que não é uma agência apenas para acolher e tratar refugiados. É uma agência da qual depende o funcionamento da educação, da saúde, o funcionamento da economia em Gaza. Portanto, esta agência, como o Daniel dizia, é uma agência que garante o funcionamento regular da sociedade em Gaza e em outras partes da região. Portanto, não se pode comparar as funções desta agência com uma agência tradicional de acolhimento de refugiados. Portanto, esta agência não faz acolhimento de refugiados. Esta agência garante que os palestinianos podem ter o acesso normal aos bens essenciais e que a economia e a sociedade possa funcionar. Bom, porque é que esta agência é essencial e sem ela não vai funcionar? Portanto, eu vou dizer de uma forma muito clara, porque as pessoas podem... tenho ouvido muita teoria sobre este tema, pessoas que não conhecem a realidade. Sem a UNRWA é impossível. Impossível. Não é possível garantir a ajuda humanitária sem esta agência. Vou dizer de uma forma muito prática. A UNOPS tem 60 pessoas em Gaza. A UNRWA tem 13 mil. A OMS, a Unicef, todas as grandes agências, tal como a UNOPS, o que é que fazem? Trazem a ajuda de fora para Gaza, mas quem faz a distribuição da ajuda em Gaza é a UNRWA e o crescente vermelho palestiniano. Portanto, só para a distribuição da ajuda, sem a UNRWA, não se distribui ajuda, é impossível. Segunda coisa,
para o funcionamento da economia e da sociedade. Escolas, os hospitais, nenhuma destas agências que eu referi, incluindo a minha, está a gerir isso. É a UNRWA que faz essa gestão. Dou-lhe um exemplo muito prático da minha agência, porque essa sim eu conheço, da relação com a UNRWA. Nós trazemos o combustível neste momento, aquele combustível que ia para a tal central térmica, já não vai, porque a central térmica não está a funcionar. O que é que estamos a fazer? Mudamos o fornecedor do combustível, neste momento vem do Egito, trazemos o combustível do Egito para Gaza e é a UNRWA que faz a distribuição agora do combustível para as padarias, para as escolas, para os hospitais. Nós estamos nos caminhões a fazer a monitorização com a UNRWA. Portanto, vê um exemplo muito prático, como sem a UNRWA é impossível, nunca me passou pela cabeça que a UNOPS pudesse trazer o combustível do Egito e distribuir, com 60 funcionários. Não temos essa competência. Sabendo isso, a Sky News foi o único órgão de comunicação social a ter até agora, pelo menos até a última vez que vi, acesso aos documentos, e diz que Israel faz várias acusações sem provas e que muitas das afirmações, mesmo que sejam verdadeiras, não implicam diretamente a agência. Como explicou, retirando a UNRWA da equação, é o colapso. Acha que o objetivo é minar destas acusações mais ainda as condições de vida em Gaza para isolar definitivamente o território do resto do país? Eu não vou entrar em processo de intenção, mas vou-lhe dizer de uma forma prática o que é que as Nações Unidas estão a fazer para dissociar aquilo que foi que é uma acusação muito séria e atos que são imperdoáveis por parte dessa dúzia de funcionários das implicações para a própria agência. O secretário-geral das Nações Unidas não hesitou um minuto, não esperou por uma investigação para despedir os funcionários. Portanto, no dia foram despedidos esses 12 funcionários, ou melhor, 10, porque 12 já tinham morrido, foram imediatamente despedidos e foi lançada uma investigação à própria operação que foi desencadeada por essas notícias para garantir que havia um esclarecimento cabal. Agora, não confundamos 10 funcionários, 12 funcionários que alegadamente perpetraram atos horrendos, que não têm perdão, com uma agência que tem 30 mil funcionários, só em Gaza tem 13 mil funcionários, da qual depende a vida em Gaza. E, portanto, eu espero, sinceramente, eu quando fiz que os doadores possam reconsiderar. Eu quando fiz aquele paralelo era mais ou menos o mesmo. As devidas diferenças, não é? De haver 12 ou 15 ou 20 ou 30 funcionários do Estado português que tivessem cometido qualquer tipo de crimes, e com isso nós consideramos que o Estado português ele próprio tinha sido... Ou seja, é uma boa analogia. Não são estrangeiros, é porque isso muitas pessoas não percebem. Não são estrangeiros que vão para ali, são palestinianos que nasceram em Gaza, vivem em Gaza e são contratados como funcionários daquela agência. Portanto, não pode haver aqui nenhum branqueamento. Portanto, se esses atos foram praticados... Mas isto afetou ou não afetou a imagem da ONU? Isso, obviamente, prejudicou as operações nos últimos dias, já que não se falou de outra coisa. Eu estive nas Nações Unidas, ou melhor, estive em Nova Iorque a semana passada, e é evidente que este tema é o tema mais discutido ao nível dos países, e aquilo que eu fui procurando dizer aos embaixadores com quem me fui encontrando, apesar de não ser da UNRWA, ser da UNOPS, fui dizendo, a nossa experiência da relação com a UNRWA, que é essencial que os doadores reconsiderem a sua posição, porque, insisto, sem a UNRWA, repare a situação trágica em que os palestinianos se encontram. Estão debaixo de uma guerra, sem ajuda humanitária, sem condições para prevenir as implicações de uma crise sanitária, e a única agência que lhes consegue fazer chegar a ajuda à porta, literalmente à porta, a única agência, é uma agência que neste momento está com uma enorme ponto de interrogação em cima da cabeça, porque 10 funcionários cometeram crimes inaceitáveis, e por causa disso existe uma suspensão da ajuda. E portanto eu espero sinceramente que... Não temem que... Há uma tensão com Israel, obviamente estas acusações, etc.,
resultam de uma tensão que existe neste momento entre as várias, não é sequer a UNRWA só, o UNOPS, é as agências, é a ONU. Teme que a ONU, a dado momento, deixe de conseguir funcionar como intermediário neste conflito? A ONU está a ter um papel muito importante. Eu tenho sublinhado, não o digo por ser português, mas tenho sublinhado o papel decisivo do secretário-geral. Há quem acha que foi imprudente aquela declaração dele na altura, que isso ajudou a esta tensão. Penso que houve de imediato uma compreensão cabal daquilo que foi dito e o equilíbrio nas declarações que teve. Agora, o que eu tenho notado é que as Nações Unidas não se têm limitado a esperar que as partes se entendam e que os países possam fazer a pressão devida. As Nações Unidas não têm confundido, o secretariado das Nações Unidas, os funcionários, não temos confundido a nossa obrigação de neutralidade e de independência com qualquer tipo de sentido agnóstico face aos valores e aos princípios que devem determinar o funcionamento da organização. E, portanto, não é muito frequente as Nações Unidas terem posições tão vocais. Eu, como outros dirigentes de agências, líderes de agências, estarmos com este tipo de declarações tão afirmativas. É porque a situação é dramática. É porque a situação é dramática e, portanto, aquilo que sentimos é que se não falarmos, não há uma informação suficiente para que as opiniões públicas possam formar a sua opinião e os políticos possam ter o devido incentivo para caminhar na direção da paz. Portugal acabou de reforçar o seu apoio com mais 1 milhão, indo em sentido oposto a vários países que suspenderam os seus apoios. É um sinal diplomático português, tem o peso que tem, porque Portugal não tem muito peso nestas questões, mas pensa que isto é um percalço que vai ser resolvido, ou teme que de repente o trabalho da UNRWA esteja... Eu agora vou ser otimista, e não o faço por wishful thinking. Eu percebi que os doadores têm noção da imprescindibilidade da UNRWA. E, portanto, eu acho que... Eles são de peso, não é? São muito peso. E, portanto, eu julgo sinceramente, mas mais uma vez, não tenho forma de o garantir, porque não estou nessa negociação, mas julgo sinceramente que vai acabar por se conseguir que o financiamento da UNRWA volta a ser feito de uma forma normal. Portanto, o secretário-geral, ao lançar uma investigação, portanto, o secretário-geral despediu os funcionários em causa, sem qualquer tipo de hesitação, e lançou uma investigação. Essa investigação vai ter resultados nas próximas semanas, e eu julgo que os doadores, portanto, terão todas as condições para regressar ao financiamento, porque as Nações Unidas mostraram que não só a imprescindibilidade da UNRWA, mas também que qualquer tipo de crime não fica imune à penalização. Tão longe como nós sabemos de ser os primeiros que envolvem a ONU no mundo e não deixaram de receber, porque é normal, é uma organização que envolve pessoas de todo o mundo. Vou-lhe dar um exemplo. Eu fui contratado, curso internacional, para subsecretário-geral das Nações Unidas e diretor executivo da UNOPS, depois de um escândalo que afetou a UNOPS. A UNOPS teve há 2 anos um escândalo que levou à saída da minha antecessora, deu origem a um conjunto de reformas estruturais que eu estou a liderar e a um conjunto de investigações que depois foram desenvolvidas por mecanismos próprios nos tribunais. Portanto, isso já aconteceu com outras agências. As agências nas Nações Unidas integram pessoas. E ainda por cima, pessoas de todo o mundo, umas vêm democracias, outras ditaduras, outras... Em situações limite. O que interessa é saber se as Nações Unidas têm mecanismos de reação rápido, imediato, penalizando qualquer tipo de comportamento inaceitável. E isso é o que interessa, a tal accountability. E eu julgo, sinceramente, que neste caso essa reação foi rápida e foi firme. Indo para lá da Palestina, temos assistido ao recrudescimento de conflitos, uma guerra em plena Europa e novos alinhamentos regionais cada vez mais conflituais. A sensação fica é que a ONU perdeu peso político e capacidade de influência exatamente quando precisávamos mais dela. Eu não acho, Daniel Oliveira, não acho que a ONU tenha perdido capacidade de influência. Eu acho que a ONU passou a ter que fazer muito mais coisas.
a ONU passou a ter que lidar com um conjunto de conflitos que nunca tiveram esta intensidade. Vale a pena que em casa as pessoas tenham noção que 25% da população no mundo, um quarto da população no mundo, vive em guerra. Um quarto. Em situações de guerra e de conflito. 50% dos conflitos que explodiram em 2021 tornaram-se internacionais. Isto é, coisas que eram locais, nacionais, tornaram-se regionais e até internacionais. E, portanto, temos 100 milhões de deslocados forçados, 35 milhões de refugiados. Isto nunca aconteceu. São as Nações Unidas que têm que estar em operações de paz, de prevenção, de manutenção da paz, ajuda humanitária, reconstrução e ajuda ao desenvolvimento. Ora, ao mesmo tempo tivemos uma pandemia que atirou pela primeira vez em 30 anos 100 milhões de pessoas para a pobreza extrema. Nós não tínhamos um aumento da pobreza desde há 30 anos. Tínhamos tido uma diminuição da pobreza extrema durante as últimas décadas. Pela primeira vez, com a pandemia, só num ano, 130 milhões de pessoas foram tiradas para a pobreza extrema. E temos uma crise climática que é inexorável. E, portanto, as Nações Unidas neste momento estão convocadas para um contexto de policrises, sem que a ajuda ao desenvolvimento e sem que a ajuda às Nações Unidas tenha aumentado. E, portanto, estamos perante Mas, por outro lado, há um contexto político. As forças extremistas têm atacado as Nações Unidas, o que é normal, não é? As ideias como consenso, diálogo e negociação, base da missão da ONU, não são anacrónicas num mundo político cada vez mais extremado. Nós estamos a falar de um contexto político bem diferente de quando a ONU nasceu, que apesar de haver uma Guerra Fria, até pelo risco que ela representava, o consenso e a negociação eram a base das relações internacionais. Sim. Sem dúvida, sendo que neste momento essa necessidade de consenso, de convergência, não só está muito mais difícil, porque estamos perante um contexto de muito maior polarização. Nós vivemos num mundo muito mais polarizado dentro dos países, e isso obviamente afeta a relação entre países. A minha esperança, e mais uma vez eu tento sempre trazer algum otimismo, a minha esperança é que se tenha conseguido aprender alguma coisa com estas policrises. Porquê? O que é igual e o que é diferente? Nós aprendemos sempre que com as guerras, com os conflitos, com a pobreza, com os choques externos, a crise das dívidas soberanas, todos os choques petrolíferos, quem é que perde? Os mais pobres, dentro do país e entre países. Portanto, sempre que há um conflito, ou uma guerra, ou um grande choque, há um alargamento das desigualdades entre países e dentro de países. E são os países mais pobres aqueles que são sempre mais penalizados. Sendo que agora há uma diferença. E é aí que eu espero que possa haver uma nova lógica da discussão das questões internacionais no plano nacional. Nós percebemos com a pandemia que, enquanto o Sul não fosse vacinado, o Norte não estava seguro. Portanto, quanto mais nós ajudássemos a vacinação dos países pobres, mais seguros estávamos. Quer dizer, nós aprendemos, mais ou menos, não é? É isso, mas não praticamos. Ora, aí está, é aí que eu ia chegar. Portanto, o que é que aprendemos? Teoricamente, interdependência. Com as alterações climáticas, é isso, mas em esteroides. Porque as emissões... Como está assistido na Europa, a reação é, se há um problema global que nos pode afetar, vamos fechar as fronteiras. E defendemos-nos do problema. Não há migrações. Claro que depois o problema tem que o clima passa aos muros. Isso é mesmo uma enorme estupidez, porque aquilo que nós não investirmos na prevenção de crises no Sul, aquilo que nós não fizermos com a ajuda ao desenvolvimento, pagamos com um valor muito maior em crises migratórias e em ajuda só que humanitária. Há quem acha que consegue parar as crises migratórias. Não é? Ora, com as alterações climáticas, isso ainda vai ser pior, porque mesmo que no Norte, Portugal, Estados Unidos, Japão, nós parássemos toda a produção de energia fóssil, atingíssemos a neutralidade, nós não conseguimos travar a mudança climática se tivermos 1/3 da população a cozinhar a partir de lenha, que é o que acontece hoje. Se tivermos 800 milhões de pessoas sem acesso, ou 600 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade, e portanto com a necessidade de terem algum tipo de acesso à energia.
Ora, se nós não apoiarmos os países do Sul na descarbonização, podemos dizer a 1,5 graus, à mudança climática, ou melhor, à capacidade de travarmos a mudança climática. Portanto, o que eu quero com isto dizer é o seguinte: é verdade que hoje é mais difícil chegar a consensos, é verdade que estamos numa situação muito mais polarizada, mas também é mais verdade que as pessoas em casa, na rua, têm uma noção do que é global, torna-se local. Quando há uma pandemia, isto prejudica-nos a todos. Quando há uma guerra na Síria, há mais refugiados na Europa. Mas, no entanto, a questão da ONU também levanta uma questão política. A ONU nasceu no pós-guerra, com determinadas potências. E hoje o que nós vemos na ONU, isso sim de uma forma completamente anacrónica, que são os BRICS, por exemplo, onde estão das maiores potências mundiais sem direito a veto. Não é preciso também fazer essa reforma, e há condições políticas para fazer essa reforma. Eu acho que a reforma do Conselho de Segurança, que há tantos anos reclamada, hoje tem cada vez mais gente com peso a defendê-la. Vale a pena recordar que o presidente Biden, no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, defendeu uma reforma do Conselho de Segurança de forma a garantir mais representatividade. Portanto, começa a haver mais gente, e gente com mais peso, a defendê-lo. Sendo que há uma outra dimensão ainda maior ou mais abrangente do que o Conselho de Segurança, que é a própria arquitetura financeira internacional. Bretton Woods gerou um conjunto de compromissos numa altura em que os países tinham um peso muito diferente do que têm hoje. A representatividade dos países em desenvolvimento, dos bancos de desenvolvimento, o direito de voto, a garantia que os bancos de desenvolvimento têm mais capacidade para arriscar, para apoiar estes países, que têm de atender ao sobreendividamento destes países e ao risco de, se não tivermos lógicas de perdão de dívida e de discussão da dívida mais abrangentes, esses países estão condenados. Essa reforma da arquitetura financeira, que normalmente se fazia apenas em Washington, não em Nova Iorque, neste momento é discutida em Nova Iorque. E aqui... Nova Iorque é da ONU. Da ONU. Porquê? Porque foi a primeira vez que se conseguiu, agora em setembro também, depois do trabalho todo que as Nações Unidas e o Secretário-Geral desenvolveram, que se conseguiu convencer os países a discutir uma reforma da arquitetura financeira internacional. Há um parágrafo grande sobre isso, e agora tem que haver mesmo ação. Portanto, isto para dizer que é verdade que... Estão neste momento a falar com Biden, não é? Vamos ver se daqui a uns meses estão a falar com Biden. Mas isso é um à parte. Nós temos mesmo de conseguir ter equilíbrios e dentro entre países. Dentro do Conselho de Segurança, porque desviou daí, no Conselho de Segurança não era importante mudar os direitos de veto. Não pode ter grandes potências como a China a assistir... Eu não me quero pronunciar sobre funcionamento interno de órgãos que não são o Secretariado das Nações Unidas, porque, mais uma vez, isso não é matéria dos dirigentes das Nações Unidas, é matéria dos soberanos das Nações Unidas, são os Estados. Agora, eu de fora posso dizer que vejo com expectativa alguma mudança, porque nunca me apercebi de uma convergência, uma confluência tão grande de países a defender reformas institucionais. E que até vão ao tema, pensei que é entrarmos numa discussão um bocadinho teórica, dos bens públicos globais. Porque nós não podemos ter uma conversa de desenvolvimento e de paz apenas centrada em territórios, numa lógica de territorialização. Porque a prevenção do terrorismo, a cibersegurança, as alterações climáticas, as florestas tropicais, o mar, a estabilidade financeira, são bens globais que têm que ser protegidos, regulados e financiados. Isso hoje não está tratado. A arquitetura internacional não trata dos bens globais. Nós continuamos a lidar com os bens numa perspectiva territorializada. E ainda só estamos a gerir os bens dentro deste planeta. Quando passarmos para o debate sobre a exploração espacial, que antes era feita por Estados e hoje começa a ser feita por privados, a coisa é capaz de se complicar ainda mais um bocadinho. Onde seguramente. Sendo que António Guterres, que foi bastante atacado por quem nega as alterações climáticas e por causa deste conflito de Israel e da Palestina, tem estado à altura
deste clima que hoje se sente. Mais uma vez, por ser português, pode parecer mas que até não são originalmente o mesmo espaço político. Pelo contrário, e as pessoas que recordar-se-ão, aqueles que têm mais memória, quando fui líder da JSD e era o Jair Guterres o primeiro-ministro, lhe fiz uma oposição violentíssima e muito, muito enfática. Não, mas o que eu estava a dizer é que me parece que ele trouxe para a organização um pendor muito mais político do que era habitual. Isso é decisivo, porque... Mas perigoso. Mas é decisivo. É decisivo na medida em que nós não podemos ter um contexto de crises tão alargadas, com uma polarização tão intensa e divergências tão profundas entre os Estados e um secretariado das Nações Unidas que se limitasse ao mínimo denominador comum, a vertebrar as ideias de mínimos e não procurar mobilizar os países para os máximos. E acho que o secretário-geral das Nações Unidas tem arriscado, e ainda bem que tem arriscado, porque tem defendido uma ação determinada nas alterações climáticas, tem defendido o fim dos combustíveis, do financiamento aos combustíveis fósseis, que recebem 7 trilhões de dólares por ano, que é mais do que nós precisaríamos para o financiamento à mudança climática por ano, tem exigido uma reforma da arquitetura financeira internacional, tem exigido uma agenda da prevenção e não apenas da remediação, e tem, como se viu agora em Gaza, sido determinante na mobilização da comunidade internacional. Portanto, eu acho que esta liderança das Nações Unidas, neste caso do secretário-geral, tem sido determinante para que as pessoas em casa, a nível nacional e a nível local, não fiquem imunes aos grandes desafios globais. Para que isto não pareça uma coisa de Nova Iorque e de diplomatas muito confortavelmente sentados numa sala a discutir o futuro do mundo. Não, eu julgo que António Guterres conseguiu trazer os debates internacionais para a rua e, portanto, para onde estão as pessoas. E isso, obviamente, tem riscos. Vamos falar um bocadinho da UNOPS, um dos países onde estão a trabalhar. Eu escolhi alguns países aqui. Vocês têm projetos em muitos países. Um dos países onde estão a trabalhar é o Afeganistão. É uma das poucas agências que ainda está presente num país que está totalmente afastado do mundo. Afastado não geograficamente, porque está no mundo como todos os outros, mas afastado, isolado do mundo. Como é manter uma agência internacional a trabalhar num território dominado pelos talibãs? Essa é uma das questões mais centrais da política de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda humanitária, que é saber se podemos fazer escolhas de ajudar ou não ajudar as pessoas em função do regime que está de turno. E sei que tem risco, mas não havia alternativa e, portanto, a UNOPS tem uma presença muito forte em países em conflito e fragilidade e violência. Trabalhamos em 85 países, como o Daniel Oliveira disse no início, 1000 projetos por ano. Apesar de estarmos em 85 países, temos uma concentração muito, muito grande em 15 ou 16 países, que são os países mais frágeis, mais violentos. E um deles é o Afeganistão. Portanto, o que é que nós estamos a fazer no Afeganistão? Nós somos uma das maiores agências das Nações Unidas no Afeganistão, numa parceria com o Banco Mundial. O que é que fazemos? Um projeto que se chama Cash for Work, que é dar emprego à população afegã, em especial mulheres, para que possam ter bens de subsistência básicos. Portanto, a população do Afeganistão, como as pessoas sabem... Dar empregos, imagino que necessários, não é? Necessários no dia-a-dia. Portanto, estamos a falar de Cash for Work, que é ao dia, para trabalhos como reabilitação de casas e de edifícios, manutenção de estradas, recuperação de infraestruturas degradadas, limpeza. Bom, isto tem um peso tão grande que temos 9 milhões de pessoas apoiadas por este projeto e, portanto, nós temos 20% da população do Afeganistão, 20% da população do Afeganistão apoiada por este projeto da UNOPS. E aquilo que é mais importante é a participação das mulheres neste projeto, porque
Sem as mulheres isto seria impossível. Não se pode dar apoio social, conhecendo a realidade cultural do Afeganistão. Eu lembro-me de ter lido coisas sobre o microcrédito e, por exemplo, também saber que o microcrédito é tendencialmente dado a mulheres e não aos homens. Exatamente. Porque é garantia que o dinheiro Não, há qualquer coisa que faz com que o dinheiro, quando é entregue às mulheres, é gasto no que é preciso. Isso é o que muitos estudos dizem. E além disso, conhecendo a realidade afegã e sabendo que não existe a possibilidade de homens prestarem serviços na área da saúde, ou da educação, ou da habitação, ou da construção a mulheres, era essencial ter trabalhadoras mulheres. Para nós conseguimos ter um equilíbrio e temos 50-50. Isso não implica uma negociação com os próprios talibãs? Não. Esse é o ponto essencial. Que é, nós estamos no Afeganistão e só temos uma relação de accountability, portanto, de reporte e de transparência, com o Banco Mundial. O Banco Mundial é o nosso financiador. Mas é preciso serem tolerados pelos talibãs, não é? Não temos qualquer tipo de transação nem negociação com o regime. O regime sabe que lá estamos? Sabe. Sabe o que fazemos? Sabe. O regime tem de aprovar, autorizar alguma coisa? Não. Mas poderia proibir, não é? Se quisesse, não é? Precisamente. E, portanto, nós temos conseguido... falei de tolerar, não é? Nós temos conseguido apoiar a população sem apoiar o regime. E isso é uma coisa que acontece em muitos sítios. Mas isso implica, quando está a dizer, isso implica que há fronteiras que não podem passar, não é? Ou seja, que há coisas que fariam noutros países e não podem fazer ali, ou não? Não há nenhum tipo de transação. Por exemplo, nós fizemos sentir que se as mulheres não pudessem ir trabalhar, que o projeto pararia. Lembra-se que houve aquela polémica do regime não permitir que as mulheres fossem trabalhar. E nós fomos muito claros dizendo, se as mulheres não forem trabalhar, não há projeto. E, portanto, acabou por ser autorizado. Ou seja, os próprios talibãs têm interesse que a situação não se torne tão insustentável, que ponha em risco, aliás, o seu próprio poder, não é? Eu julgo que isso é uma coisa que acontece em muitos regimes. Aquilo que me dá dá-me total tranquilidade é saber que estamos a apoiar a população, mas esse apoio à população não é alvo de qualquer tipo de negociação ou de transação com o regime. A UNOPS tem projetos em Cabo Delgado de que temos ouvido falar menos depois do PIB. É verdade. A situação no território saiu das notícias portuguesas. A situação está estabilizada. Cabo Delgado, para quem não sabe, é Moçambique. Que teve aí no centro de um grande conflito e depois desapareceu das notícias, como aliás as Nações Unidas é o que fica nos sítios depois das coisas desaparecerem das notícias. Não é? As crises esquecidas são uma das grandes tragédias que na ajuda humanitária. O Daniel conhece a Síria. Continua a haver refugiados da Síria. Myanmar, Afeganistão, Sudão do Sul, Somália, Haiti, Mali. A situação não melhorou. Deixou apenas foi de ser discutida. Ora, Cabo Delgado é um desses exemplos. O presidente Nyusi, há uma semana, veio chamar a atenção para a deterioração da situação. Portanto, aqueles crimes do terrorismo jihadista que afetaram a região regressaram. Nós estamos, obviamente, na mesma situação que estávamos há 2 ou 3 anos, mas continuamos perante uma enorme instabilidade e insegurança com ataques feitos, julgo que a 2 ou 3 de fevereiro, a 20 quilómetros da capital, portanto, de Cabo Delgado. Agora, o que é que a UNOPS está a fazer? Cabo Delgado a crise em Cabo Delgado deu origem a quase 1 milhão de deslocados. Ora, esses deslocados, que saíram de Cabo Delgado para outras partes do país, depois regressaram. Está-se a tentar que regressem ainda mais. Nós estamos a fazer 2 coisas. Estamos a tratar do acolhimento dos refugiados e dos deslocados forçados para que regressem mais depressa a Cabo Delgado e depois estamos a fazer reabilitação de infraestruturas. As infraestruturas são mesmo decisivas. Eu sei que muitas vezes as pessoas confundem infraestruturas com cimento, com tecnocracia, com construção civil. Ora, sem infraestruturas não há vida. Portanto, sem escolas, sem hospitais, sem energia, sem telecomunicações, não há bem-estar social. E é isso que nós estamos a fazer em Cabo Delgado. Estamos a recuperar escolas, a construir escolas, hospitais, estradas,
E consegue ter algum apoio dos investidores ali? É porque Cabo Delgado tem aquele drama de ser uma zona miserável, num sítio onde há muitos recursos, muito gás e muita gente a trabalhar para buscar esses recursos, que poderia ajudar um bocadinho no resto. Mais uma vez, este é um apoio que temos do Banco Mundial. Portanto, mais uma vez, a UNOPS é a maior agência das Nações Unidas. Vocês não têm em apoios Moçambique. Privados, não? Portanto, não é interdito, aliás. Este projeto é um projeto de cerca de 230 milhões de dólares. Já agora, porquê é que é interdito o apoio de privados? É para impedir que vocês se tornem um instrumento económico? Existem regras que permitem que a filantropia, as fundações possam dar apoio, mas é uma coisa muito limitada. Nós, essencialmente, no caso da UNOPS, o nosso apoio vem de 3 origens diferentes. De países em desenvolvimento, eles próprios contratam-nos, de outras agências das Nações Unidas e de bancos de desenvolvimento, nomeadamente o Banco Mundial. E é suficiente? Nós temos... o nosso modelo de funcionamento é muito diferente das outras agências. As outras agências é provavelmente a única agência que tem um modelo de financiamento autossustentável. Porquê? Porque nós não dependemos de subvenções ou de donativos. Nós funcionamos numa lógica de recuperação de custos. Imagine, Moçambique contrata-nos para fazer uma estrada. Nós fazemos a construção da estrada, a gestão do projeto e cobramos um FII. Portanto, nós trabalhamos por projeto, o que torna esta agência muito mais próxima, direi, da lógica dos projetos. Portanto, é uma agência que não é programática. Eu não faço reformas, não faço programas, faço projetos. Portanto, estradas, hospitais, escolas, energia, gestão de campos de refugiados, remoção de minas. É o engenheiro da ONU, podia dizer. Sim, eu acho que é uma boa analogia. O Iémen era, até Gaza, pelo menos, penso eu, a maior catástrofe humanitária em curso. Sendo um país onde também intervém, pode testemunhar se o envolvimento dos Houthis no conflito com Israel pode piorar ainda mais a situação de um dos países mais miseráveis do mundo? Não, piora seguramente, porque este país que teve uma guerra civil em 2011 e uma sucessão de golpes, tem 22 milhões de pessoas numa situação de vulnerabilidade, um ambiente político instável e uma condição de securitária muito, muito débil. Portanto, se em cima dos deslocados, da pobreza, da tensão política e da insegurança ainda existir este alastramento do conflito em Gaza para esta parte, é evidente que isto coloca dificuldades adicionais. Nós conhecemos bem o trabalho nós trabalhamos no Iémen e conhecemos bem a realidade do Iémen. Porquê? A UNOPS é a agência que recebeu a incumbência nos últimos anos de fazer a gestão da entrada de mercadorias no Iémen. Como? Temos uma operação em Djibouti, em frente ao Iémen. Djibouti é do lado africano, exatamente. De Aden, do outro lado. Bem vem frente ao Iémen. Portanto, nós recebemos os navios de mercadorias em Djibouti e fazemos a gestão para a entrada no Iémen. Porquê é que isto é relevante? Para prevenir riscos de insegurança. Portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos o screening, a avaliação, a verificação, a inspeção dos navios. Porquê é que isto foi importante? Antes de nós lá estarmos, quando o navio chegava a Djibouti para entrar no Iémen, demorava 4 meses a ter autorização. Agora são 4 horas. Portanto, a UNOPS basicamente é uma torre de controle com condições de inspeção. Portanto, este conflito tem um efeito ainda mais direto no vosso trabalho. Precisamente. Porque aí que a questão se põe. Exatamente. Portanto, nós temos conseguido, antes deste conflito dos últimos dias, estávamos a fazer a gestão da operação de uma forma perfeitamente normal e, além disto, temos estado a trabalhar no Iémen na área das infraestruturas. Mais uma vez, estradas, energia, escolas e hospitais. Aliás, acaba por haver uma grande prevalência destas 4 áreas
no nosso trabalho em países em conflito. Mais uma vez, escolas, hospitais, estradas e energia, que são coisas essenciais. Portanto, também no Iémen é uma das maiores operações. E na Ucrânia, a UNOPS está a construir um bairro destruído pela artilharia russa. Em cenário de conflito, antes dele terminar, o que é que uma agência dedicada à construção de infraestruturas pode fazer? Ou seja, estamos aqui uma guerra mais clássica até do que as outras, não é? Portanto, entre exércitos. Todos os outros conflitos que temos estado a falar não são guerras entre exércitos regulares. Esta é uma guerra entre exércitos regulares. O que é que, em pleno conflito, quando se está a falar de uma reconstrução, a vossa agência pode fazer? Essa é uma pergunta que me é feita com frequência, que é, em especial pelos países que contactamos para realmente financiarem projetos, é como é que se pode estar a falar de reconstrução no meio de uma coisa guerra. Pode vir a ser bombardeada logo assim. Eu estive não há nada como ir aos sítios. Eu estive na Ucrânia durante aquela semana da contraofensiva, estive em Kiev, Odessa, Mykolaiv, atravessei o país do norte ao sul e do oeste para leste, e apercebi-me, nomeadamente nas escolas, da imprescindibilidade da reconstrução. Eu estive com uma professora que me dizia: eu há 4 anos que não tenho alunos, 2 anos de pandemia, 2 anos de guerra, com milhares e milhares de escolas destruídas. O mesmo em relação a infraestruturas de saúde. Portanto, a pergunta que eu coloco é: será que nós podemos condenar aquelas crianças e aquela população a ficarem sem escola, sem hospitais, sem energia até ao fim da guerra? Bom, claro que não. Qual é o risco? É evidente que estamos a reconstruir coisas que podem acabar bombardeadas, mas julgo que não podemos ter qualquer tipo de hesitação. O que é que nós estamos a fazer em termos práticos? Estamos a construir abrigos, porque as escolas passaram a ter abrigos para que as crianças possam... Estejam na escola sem risco, não é? Sem risco. Portanto, estamos a construir abrigos nas escolas, estamos a fornecer energia, em especial durante o inverno, porque o inverno é muito, muito rigoroso na Ucrânia, e um dos maiores impactos da guerra foi a falta de acesso a energia. Portanto, tivemos que ter soluções de energia descentralizada, clínicas móveis, hospitais móveis, e também agora este projeto que o Daniel estava a referir, em Mykolaiv, que é uma zona das mais afetadas, com milhares de bairros dizimados, e nós estamos, com o apoio da Dinamarca, estamos a reconstruir bairros inteiros. Vocês trabalham também com estados doadores, ou seja, sim, diretos, sim. Não é? Normalmente há uma triangulação em que há um país doador, há um país em desenvolvimento e a UNOPS. Portanto, neste caso, a Comissão Europeia, por exemplo, financiou... Os escandinavos nisso são exemplares. Não é? Sim, a ajuda ao desenvolvimento, felizmente, nos países escandinavos, nomeadamente na Dinamarca, tem estado sempre acima dos 0,7% do PIB. Nós temos assim em geral, e o mundo provavelmente seria... Sim, mas esse é um apelo que eu vou lançando sempre, que é: não é possível continuarmos com uma ajuda ao desenvolvimento que atingiu o nível recorde, ainda bem, que foi subindo de 200 mil milhões o ano passado, quando as necessidades dos países em desenvolvimento por ano são 3,9 bilhões. Portanto, 200 bi, se quiser, para 3,9 tri. Estamos a falar de uma desproporção enorme. Nós precisamos de mais solidariedade, e aquilo que na política nacional eu espero que as pessoas entendam é que quanto mais apoiarmos os países em desenvolvimento, mais estamos a contribuir para a segurança, a sustentabilidade e a igualdade global. É um discurso que vai ter cada vez mais dificuldades, porque até na solidariedade nacional ele tem, imagino-se, na internacional. A Ucrânia é um conflito em curso, sem resolução à vista, mas no qual já se sente o cansaço da opinião pública. Temos cada vez menos paciência enquanto comunidade para tudo o que não sejam soluções imediatas, de uma certa infantilização do mundo e das relações internacionais? Sim, isso é aquilo que mais me preocupa. Eu devo dizer, como pessoa que acompanha a política desde os 17 anos, aquilo que mais me preocupa não é aquilo que mais me preocupa. Uma das coisas que muito me preocupa é a superficialidade e a polarização. Os bons, os maus? A primeira coisa é preciso perceber quem são os bons e quem são os maus. Porque hoje o mundo é muito complexo
e todas as crises são multidimensionais. Portanto, uma leitura, vistas curtas, do aqui e do agora, que não integre o médio e o longo prazo e o global, está deslocada da realidade. Ora, aquilo que eu vou verificando, infelizmente, é que os temas se tornam mais complexos, as crises são mais globais, mais multidimensionais, mais interdependentes, mas depois a chave de leitura nas discussões políticas nacionais é cada vez menos assim. É cada vez menos assim. É cada vez mais do aqui e do agora. E, portanto, eu espero, sinceramente, que nós possamos ter debates cada vez mais informados na realidade nacional. Porquê? Porque, verdadeiramente, isto é uma questão essencial. Não é em Nova Iorque que se decidem as questões globais. Em Nova Iorque decide-se a consequência das discussões globais que são realizadas no plano nacional, nos Estados. E eu espero que se possa discutir mais as questões internacionais e a solidariedade no plano global. Vejo com interesse e com esperança, hoje temos na comunicação social, nos últimos meio dúzia de anos, vê-se que muito mais debates internacionais, as questões internacionais, a Ucrânia, Gaza, as alterações climáticas, apesar de tudo, há mais debate internacional. Também porque as coisas estão mais instáveis. Estão mais instáveis. Eu espero que quando eu era novo, a coisa era assim, havia 2 blocos e as notícias eram sempre mais ou menos as mesmas. Mas eu espero que isso possa ter um efeito para o debate partidário nos vários países. Não estou a falar de Portugal, estou a falar nos vários países. Porque senão temos aqui um gap, uma lacuna, que é a população está mais interessada, porque a população está mais interessada em temas internacionais, sem dúvida nenhuma. Mas depois a oferta da discussão partidária nos vários países é cada vez mais o aqui e o agora. Queria passar para uma outra natureza sua, que tem as relações com as questões ambientais. As alterações climáticas estão no centro do debate político, aliás já falou delas aqui várias vezes, causadas pela industrialização dos países mais ricos do norte, são mais sentidas nos países mais pobres do sul, que a seca vai empobrecer ainda mais. Também já falou aqui, aliás, por causa das crises migratórias, era sobre isso que queria falar. Não precisamos de mecanismos de compensação do norte para o sul, para uma questão de justiça e até para uma questão de autopreservação, porque apesar de eu ser daquelas pessoas que acho que as migrações não devem ser vistas como um problema, são da história do mundo, são aliás claro. que construíram o mundo que somos sem migrações. Exatamente. Éramos uma coisa bem diferente e bem menos interessante, mas nós sabemos que a pressão de grandes fluxos migratórios repentinos são muito difíceis de gerir politicamente, culturalmente. Quando são forçados. Sobretudo quando são, claro, porque eles já são dessas dimensões, quando são forçados. É preciso, se é preciso esse acordo norte-sul. 2, se sente que há um ambiente político. Eu sei que neste momento com as suas funções terá que ser um irritante otimista, como se costuma dizer do atual Primeiro-Ministro, mas se sente que há um ambiente político favorável a isso, por exemplo, na Europa. Vamos ao primeiro. É no tema da solidariedade que se joga o futuro das alterações climáticas, não é na questão ambiental. Eu há 30 anos que acompanho o tema das alterações climáticas e verifica-se uma verdadeira revolução tecnológica e energética. A tecnologia está a fazer o seu caminho e a ciência também. E, portanto, eu acredito que nós vamos ter uma descarbonização no norte, consistente com os objetivos da neutralidade até 2050. Mas isto serve de pouco se continuarmos a ter 1.400 milhões de pessoas ou 2.400 milhões de pessoas sem saneamento, 800 milhões a morrer à fome ou com fome, 1.000 milhões sem água, 600 milhões sem eletricidade. Portanto, no fundo, tudo se vai jogar na solidariedade. E os números são muito claros. Quanto é que nós precisaríamos para que os países em desenvolvimento possam atingir a neutralidade carbónica em 2005, que é aquilo que nós precisamos todos para chegar a 1,5 graus até ao final do século, quando hoje já ultrapassamos 1,2. Esses países precisam de 2,4 trillion dólares, portanto 2,4 bilhões de dólares por ano de financiamento para
as alterações climáticas. Quanto é que eles estão a receber? Estão a receber menos de 100 mil milhões de ajuda pública. Portanto, estamos a falar de uma divergência enorme. Só na energia. A descarbonização no Sul, na energia, precisa de 1,7 trilhão de dólares. Portanto, 1,7 bilhões. Quanto é que estão a receber? Menos de 500 mil milhões. Em África, que representa 60% de todo o potencial solar do mundo. A África, 60% do potencial solar do mundo, tem 1% dos projetos instalados fotovoltaicos. Portanto, por muito que isto nos custe, a conversa das alterações climáticas vai ter que ser feita no âmbito das políticas de desenvolvimento e da solidariedade. Quando as pessoas protestam, e protestam cada vez mais, exigindo dos governos do Norte a ação, e acho bem, porque nós precisamos ter 3 vezes mais renováveis, 2 vezes mais eficiência energética, 18 vezes mais veículos elétricos. E não exclusivamente por causa das alterações climáticas. A soberania energética é uma questão estratégica fundamental. Aliás, como se viu em Portugal recentemente. Exatamente. Aquilo que eu peço é que as pessoas percebam que, mesmo que no Norte se faça tudo bem, isto não vai resolver-se se não houver solidariedade com o Sul. E esta é aqui a grande dificuldade. Como se viu quando estivemos a falar de guerras e de conflitos e de pobreza, como é que se ganham eleições se eu for a eleições... for gastar dinheiro com os outros. Exatamente, mas é inevitável. Ou melhor, é inevitável fazer este debate. Eu não só acho que não é fácil, como acho que está cada vez mais difícil, porque o debate político também hoje, concordo. Não facilita. Quem fizer esse discurso tem um voto de muito pouca gente. Mas essa é a minha maior... não é perplexidade, é a minha maior preocupação. É perceber que, por maior que seja a revolução tecnológica, por maior que seja a convergência da população em relação à descarbonização e até no Norte essa dinâmica, é uma questão de velocidade, não é uma questão de direção, não vejo o impulso solidário compatível com o que é necessário nos países em desenvolvimento. E mesmo nos países desenvolvidos, começamos a assistir, por exemplo, a reações contra medidas ambientais, com algo como, por exemplo, agora, falando desta semana, alguns, não todos, mas algumas das motivações dos agricultores são uma resistência expectável a medidas ambientais. É possível avançar com esta agenda sem garantir que não são os mais pobres e as classes médias a pagá-las? Ou seja, nós estamos a falar... Exatamente. Estou a falar de outra transferência. Sim. Ou seja, eu diria que... É dentro dos países. Que as alterações climáticas exigem um aumento das transferências, quer do Norte para o Sul, quer dentro do Norte. Totalmente de acordo. Estou totalmente de acordo. Eu acho, Daniel, que a questão do Estado, o papel do Estado é determinante nas alterações climáticas, seja nas transferências Norte-Sul, dos países ricos para os países mais pobres, seja dentro dos países, porque isto em média vai bater certo, mas vamos ter vencedores e vencidos. Se me pergunta, vai haver mais PIB, mais emprego, mais riqueza por causa das alterações climáticas, do combate às alterações climáticas? Não tenho dúvidas. A revolução tecnológica vai gerar emprego, vai gerar riqueza. Nos Estados Unidos, por exemplo, a distribuição depois desse emprego, desse dinheiro, etc., cria um exército de ressentidos que pode travar essas políticas. Precisamente. Portanto, na média vai bater certo, mas vamos ter vencedores e vencidos. É papel do Estado, é para isso que servem os Estados. Por isso é que eu tenho uma posição... Jorge Moreira da Silva, agora vou fazer uma provocação. Os Estados têm de apoiar aqueles que se arriscam a ficar para trás, seja as empresas, seja as pessoas. Não aguento, não é possível. Quando o seu espaço político tem como grande bandeira baixar brutalmente a carga fiscal, portanto reduzir brutalmente as receitas dos Estados, como é que isso bate certo? Bom, eu não vou entrar, eu percebo a pergunta, muito pertinente. Está completamente ligado ao que estamos a falar. Exatamente, mas vou dar-lhe um exemplo. Vou dar-lhe um exemplo de uma coisa que fiz no passado, que é para não estar a falar do presente, mas que acaba por ter uma analogia. Eu disse sempre que nós temos uma discussão preguiçosa sobre a carga fiscal. Eu também. Que é uma discussão... É mais impostos ou menos impostos? É uma discussão, é aquela atitude semelhante a quando nos pomos em cima da balança para ver se o peso aumentou ou não. Quando o que interessa verdadeiramente é massa gorda e a massa muscular. Ora, o que é massa gorda e massa muscular quando se trata de impostos? Massa gorda é poluição. Massa muscular é trabalho e riqueza. Aquilo que eu sempre defendi foram soluções fiscais inteligentes, que tributando mais aquilo que se polui,
tributa menos aquilo que se ofere e aquilo que se gera. Foi essa a lógica da fiscalidade verde. E, portanto, sem entrar em discussões em Portugal, o que eu quero dizer é... Mas eu quero pegar no seu exemplo, exatamente. No exemplo seu que deu. Uma das medidas que tomou quando esteve no governo foi uma taxa cobrada pelos sacos de plástico descartáveis. Eu lembro que me pôs a defender com unhas e dentes o governo na altura, o que nem sempre foi fácil. Em geral, para mim, nunca é muito fácil defender os governos. Defender governos. Apesar de todas as críticas, a utilização desceu 95%. E hoje já não há grande debate sobre esse assunto. É, aliás, o que acontece geralmente nestas medidas. Por isso é que políticos que não resistem ao primeiro impacto geralmente não fazem grande diferença. Hoje mudámos o comportamento quando vamos aos supermercados. Tudo isto é verdade. Mas, portanto, isto prova que é possível resolver. O ambiente político hoje eu vou utilizar um termo que não utilizará porque é mais moderado que eu na linguagem, de completa histeria permanente sobre todas as medidas e todas as decisões que se tomam, para o qual os meus camaradas ou a comunicação social contribuem de forma decisiva, permitiria medidas deste género? Eu acho que as pessoas, os cidadãos, são muito mais abertos à mudança e muito mais na altura audazes. Não acusaram de taxas e taxinhas, de criar taxas e taxinhas. Claro que acusaram, mas são mais abertos à mudança do que os políticos intuem. E para mim isso não deixa de ser uma coisa paradoxal. Acha que os políticos não confiam nos eleitores? Eu acho que os políticos intuem um nível de conservadorismo e de rejeição à mudança muito maior do que a realidade. Vou-lhe contar, o Daniel falou dos sacos plásticos. Vou-lhe contar uma coisa que acho que nunca contei, que aconteceu nessa altura. Quando quis lançar a taxa 10 cêntimos por saco, porque Portugal era o país com maior número de utilização de sacos plásticos leves por habitante na Europa, e o problema dos sacos plásticos é que, como são leves, desfazem-se e ficam no planeta durante 200 anos, vão parar qualquer pessoa ao do país prato. Conhece aquilo que antes chamávamos países do terceiro mundo, percebe como o plástico é um cancro mundial. Bom, quando tentei lançar isso, e lancei mesmo, pediram uma audiência os empresários dos sacos. Tinham quase todos da Marinha Grande. Portanto, recebi 8 empresários que me disseram: o senhor vai matar a indústria, milhares de postos de trabalho vão acabar. E eu disse: olha, aqui à volta da mesa estão 8, aposto que há pelo menos um que já percebeu que vai ter que produzir sacos plásticos mais grossos para serem reutilizáveis, ou mesmo aqueles tipos de sacos reutilizáveis que não têm plástico. Mas vamos combinar uma coisa: se houver algum impacto na economia, há uma linha dos fundos europeus que está prevista para a reconversão industrial e, portanto, os senhores podem apresentar candidatura. Nunca houve candidatura nenhuma, nunca houve falência nenhuma, porque mudaram de vida, reorganizaram-se. Portanto, não só os consumidores mudaram de vida, passamos a levar todos os sacos de casa, ou quando compramos um saco e pagamos, são aqueles sacos grossos de plástico que utilizamos várias vezes, como os próprios produtores passaram a produzir sacos com filo mais grosso ou sacos reutilizáveis. O que eu quero dizer é que percebeu-se que, e eu não quero elogiar em causa a própria vitupeira, o que eu estou a querer dizer é, percebeu-se que há, do lado de quem consome e do lado de quem produz, muito maior capacidade de ajustamento do que o conservadorismo da política intui. E eu acho que na área das alterações climáticas isso é evidente. Mas há coisas nas alterações climáticas que são mais duras e mais difíceis do que os sacos de plástico. E eu introduzi a taxa de carbono, que fez aumentar o preço dos combustíveis e, com isso, as receitas da taxa de carbono, indexadas à taxa de carbono europeia, permitiu baixar o IRS, o quociente familiar, e financiar a mobilidade elétrica. Mas eu não quero falar de política nacional. Mas eu vou-lhe fazer as próximas 2 perguntas sobre política nacional para nos despedirmos. Já foi governante e já se candidatou à liderança do PSD, ocupa agora um alto cargo internacional. Imagina-se regressar à política em Portugal? Eu imagino-me a ficar no mesmo tema, podendo fazer várias coisas ao longo da vida. Quando é que eu quero dizer com o mesmo tema? Eu ando com este pin que simboliza os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma rodela com muitas cores. Isto não tem imagem. Há assim uns radicais no tweet que acham que isto é uma coisa dos Illuminati e de Davos e não sei. Não, isto são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que paz, pobreza, ou melhor, paz, prosperidade, planeta, parcerias, pessoas. Bom, 17 objetivos. Eu vou andar sempre nisto.
Eu já fiz várias coisas desde que organizei abaixo-assinados, quando tinha 16 anos, para travar uma indústria poluente junto à minha escola, até às funções no Governo, no Parlamento Europeu, na OCDE, nas Nações Unidas. Portanto, eu vou estar sempre no mesmo tema. Se me perguntam se eu vou estar sempre no mesmo sítio, é muito improvável, porque basta olhar para o meu percurso e eu não consigo ter uma lógica de carreira. Eu gosto imenso do que estou a fazer, sinto-me muito realizado e até uma pessoa muito afortunada, porque poder trabalhar em 85 países, ajudar a que a vida das pessoas melhore é uma sorte enorme. E sinto-me muito bem com o que estou a fazer e com tudo o que decidi no passado. Concorri ao PSD, perdi de uma forma clara, com a vantagem de ter dito ao que ia, não fui a medir palavras, disse de uma forma clara aquilo que queria na altura, que era uma refundação do PSD, uma série de coisas que já provavelmente ninguém se recordará. Perdi. Fui à minha vida, voltei a concorrer a uma organização internacional, venci, gosto muito do que estou a fazer, portanto não faço planos. O mundo está cada vez mais, e com isto terminamos, o mundo está cada vez mais polarizado e Portugal não é a exceção que muitos julgavam. E, imaginando que, estando sempre a fazer a mesma coisa em lugares diferentes, acredita que ainda é possível, eu vou utilizar o termo cerca sanitária, mas a direita democrática, ou o centro-direita democrático, não sei como é que se define o sítio onde está, politicamente, resista e combata, não é só resistir, e combata esta polarização. Ainda acredita que isso é possível? Eu não sei se não posso mesmo, Daniel Oliveira, eu percebo a pergunta, eu não posso mesmo, tenho que manter um registro de afastamento da política partidária, porque as regras das Nações Unidas a isso me obrigam. A vantagem de eu escrever é que basta ver o que é que eu ando a escrever desde há muito tempo sobre este tema. E, portanto, eu tenho uma posição muito clara desde há muito tempo sobre a necessidade de assegurar, seja em Portugal, seja em qualquer parte do mundo, o respeito integral pelos princípios da solidariedade, da tolerância, da abertura, do livre-arbítrio e, portanto... Então vou pôr-lhe a pergunta de uma forma mais geral, que é: ainda se reconhece no caminho que a direita em geral está a levar, está a seguir em grande parte do mundo ocidental? Não vou responder. Não, mas gostava de responder, mas não vou mesmo responder. Isso era outra entrevista e seguramente não podia ser com este título das Nações Unidas. Muito obrigado, Jorge Moreira da Silva, por ter aceitado este convite. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.